Bruno Henrique pode chegar no Galo? Que notícia é essa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre a rodada. Até o momento foi boa para o Galo. 2 resultados muito bons. E por fim, Sampaoli quer mudança de quê? Enfim, assista o vídeo até o final, tá imperdível. Deixa o like agora que ajuda demais. Já curte o vídeo, clica em hypar se aparecer para você também. Dá essa moral, tamo junto. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, né? Ativa o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado aí no seu celular, tá bom? Vamos lá, vamos começar trazendo aqui primeiro Sampaoli. Que mudança é essa? Matéria aqui no portal No Ataque do meu amigo Lucas Bretas. Tá aí, ó, Sampaoli. A matéria diz: Sampaoli pede mudança de foco imediata no Atlético. Nos incomoda estar aí. Abre aspas, né? E aí a matéria diz o seguinte: o Atlético teve tempo suficiente para comemorar a classificação à final da Copa Sul-Americana, conquistada na última terça-feira. Agora o foco absoluto do clube deve estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao menos é o que cobra o técnico Sampaoli, tá? Aí vamos ver o que ele disse aqui, ó, abre aspas. Tudo isso vai gerando melhoras de maneira progressiva, mas agora temos uma final do domingo contra o Internacional e temos que nos preparar bem. Indiscutivelmente, há um torneio no qual vamos jogar a final, mas há outro torneio em que temos que lutar para seguir subindo na tabela de classificação, porque nos incomoda estar aí, né, na 13ª colocação. Aí falando do risco de rebaixamento do Atlético, o Atlético tem apenas 3,6% de chance de ser rebaixado aqui, segundo os matemáticos aí da UFMG, mas isso aqui é aquele negócio, né? Aqui, ó, se alcançar os 44 pontos, o Atlético terá apenas 5,1% de probabilidade de queda. Enfim, gente, isso aí sempre muda, né? Depende muito dos resultados. Mas, de qualquer forma, Sampaoli tem razão total. E que ele, então, nesses jogos, não escale time reserva, não, né? Tem que escalar o time que vai enfrentar, vamos dizer assim, o Lanús na final. Se é uma final de campeonato, então tem que encarar dessa forma. Qual time que, na visão dele, enfrentaria agora nesse jogo o time do Internacional, né? Se fosse o Lanús na final da Sul-Americana, então é esse que tem que jogar. Porque eu concordo, o Atlético realmente precisa vencer. Eu já vou trazer a tabela e os resultados que foram bons e vai ficar muito melhor se o Galo conseguir uma vitória diante do Internacional, que também está pressionado. Então, o Sampaoli tem total razão, a gente precisa voltar a vencer aí no Brasileiro, vencer no Brasileiro, ter uma sequência boa no Brasileiro, para a gente chegar até nessa final da Sul-Americana mais tranquilo, né? Isso aí seria o sonho, chegar bem tranquilo nessa final aí da Sul-Americana. Bom, vamos lá, vamos falar agora então sobre tabela, sobre rodada, né? Vamos continuar nesse assunto. Bom, gente, vamos lá, vamos trazer então resultados de momento. Eu tô gravando esse vídeo 8h30, então obviamente poucos jogos aconteceram, mas 2 jogos muito importantes pra gente aconteceram, né? E o Caibuloso ajudou a gente. Não que a gente estivesse torcendo para eles, mas ajudou, né? Vamos lá, vamos trazer agora aqui, ó. Tá na tela. Cruzeiro 3, Vitória 1. Cruzeiro venceu, tá bem aqui no campeonato. Esse resultado aqui foi espetacular. Santos 1, Fortaleza 1. Fortaleza estava vencendo, até que não era tão ruim a vitória do Fortaleza, mas o empate dá aquela segurada nos dois, até porque nós vamos enfrentar o Fortaleza 2 vezes no campeonato. Em casa, fora de casa, é o jogo a menos que a gente tenha fora de casa. Eu assisti, o Fortaleza vai cair provavelmente, tem uma chance, tem que ter uma sequência de vitórias e tudo, mas assim, por ter um bom time e tudo, pode ser que ainda consiga escapar, encontrar esse milagre que eles precisam. Mas o Fortaleza é um time aí que o Atlético, é o jogo a menos do Atlético, né? Em casa. Então, é um resultado importante pra gente. Já vou mostrar a tabela. E aqui Mirassol e Botafogo aí tanto faz. Já até terminou, na verdade, 0-0. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, Grêmio 39, Bragantino 36, Atlético 36. Ok. Ceará 35, inclusive no jogo a menos, contra o próprio Fluminense que eles vão enfrentar, né? Eles perderam, ótimo, né? Mas joga em casa agora contra o mesmo Fluminense. Internacional enfrentou o Atlético. Então o Atlético está em 13º. Mas se perde para o Internacional, 14º, já caiu
posição. Se o Ceará ganha o jogo, também cairia outra posição. O Santos foi para 33, né? Então fez um pontinho aqui. Enfim, tá aí o Santos 33. Agora, o Vitória segue com 41. Então o corte do rebaixamento segue 31 pontos, né? Não sei se eu falei 41, mas 31 pontos aí o corte com relação a rebaixamento nesse momento. Fortaleza 28, tá bom? Então Fortaleza aí 28 pontos precisa. Agora, uma coisa também importante que eu ia esquecendo, ó. O Vitória com 31, que é o corte, tem 31 jogos. 31 pontos, 31 jogos. O Atlético 36 pontos, 5 pontos a mais, porém 29 jogos. 2 jogos a menos que o Vitória, que é o Internacional amanhã, e tem esse jogo a menos contra o Fortaleza, que tem 28. Juventude 26, vai cair, vai pegar até o Palmeiras amanhã, Palmeiras precisando vencer, né? O Flamengo vai enfrentar em casa o Sport, então deve vencer. E o Palmeiras vai precisar vencer para recuperar a liderança do campeonato, né? Provavelmente. Juventude aqui o Sport. Então, gente, foi uma rodada até o momento, né? E não sei se tem muitos jogos. A rodada vai ser perfeita se o Galo vencer. Se o Galo vencer, se empatar, não é de todo ruim, mas ainda assim, não, né? O melhor seria vencer. Mas se empatar for a 37 pontos e vence o Bahia na próxima rodada, vai a 40, já dá uma leve aliviada, uma respiradinha, né? Dá uma respirada. Mas o ideal era vencer. Se o Galo vence amanhã, vai a 39 aí, meu amigo, aí fica maravilhoso. Aí fica com relação à disputa, né, de rebaixamento. Maravilhoso, obviamente, que não fica, né? Mas tá aí, gente. Resultado bom. Resultado bom. 2 resultados bons aí pro Galo, né? Não que a vitória do Cruzeiro seja bom, mas você entendeu. Enfim, quero saber a sua opinião aí sobre isso. O Internacional vem muito pressionado, tá? Aqui, ó, Internacional GE. Pegar a notícia, inclusive os ingressos lá, quem é sócio, ingresso é de graça. Para quem é sócio, o ingresso tá de graça. E quem não é sócio, R$20. Então, assim, estão fazendo de tudo para lotar o estádio, para poder buscar a vitória, porque se a gente está brigando contra o rebaixamento com 36, o Internacional com 35 também está, né? Enfim, gente, tá aí. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Bruno Henrique, que é o que você veio aqui para falar comigo, né, pra gente conversar sobre Bruno Henrique. Falando sobre Bruno Henrique, o Rap Show trouxe hoje uma informação que veio aí de um portal, um canal de um flamenguista, trazendo aí que Bruno Henrique poderia deixar o Flamengo ano que vem e que o alvo poderia ser o Atlético. Mas assim, vamos lá. Vamos trazer a notícia e principalmente se isso pode acontecer. Porque não adianta também, tem lá a notícia, Bruno Henrique, o Atlético. Mas e aí? Pode acontecer? É impossível? Não é? Eu fui atrás da informação com o flamenguista, né, que tem canal, que tem portal e tudo, meu amigo Júlio Miguel Neto, que é o mais bem informado entre os flamenguistas aí. Ele está sempre trazendo informações lá em primeira mão, da Rubro News, se eu não me engano, é Rubro News. Está sempre trazendo informações em primeira mão, ele é muito bem informado. E aí, eu fui atrás dessa informação, tá? Já vou trazer aqui para você, deixa só antes eu trazer aqui para ficar ilustrado e ficar melhor no vídeo, aqui o Transfer Market do Bruno Henrique. Tá aí. Vamos lá. Perguntei o Rap trouxe essa informação aí que veio de um portal, né, de um canal, um flamenguista aí, tem um trabalho na internet, trouxe aí citando o Atlético, falando que o Bruno Henrique pode deixar o Flamengo. E aí eu perguntei pro Júlio Miguel Neto, falei para ele, e aí, como é que é a situação? Você acha que ele é um jogador negociável hoje ou não? Porque há pouco tempo atrás não era. Falasse em Bruno Henrique, chance zero. Quanto que ele ganha? Ele sabe muito disso, essas informações de bastidores. E aí, e se ele realmente está mal? Nós vamos mostrar os números daqui a pouco, tá? Aí meu amigo Júlio Miguel Neto me disse, sim, bem mal. Contrato até dezembro de 2026, como você está vendo aí na tela. Então eu achava até que tinha um contrato longo, mas não. Tem mais um ano de contrato só. Valor, 1,3 milhão por mês mais luvas. Então o salário dele é de 1.300.000 reais, tá? É um salário alto? É. Mas, enfim. Aí falou, cara, se ele ganhar, aí a opinião dele, se ele ganhar esses títulos, né, o Flamengo está disputando Libertadores e Brasileiro, acho que fica e encerra a carreira aqui.
Opinião, aí não é informação. Mas não duvido dele sair, não. Aí confirmou que só tem mais um ano de contrato, né? E aí, vamos lá, tem mais informação. Não acabou por aí, não. Então vamos lá, calma, vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos ver o número dele. Brasileirão, 25 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Libertadores, 12 jogos, 1 gol, 1 assistência. Eu acho que o gol, se eu não me engano, foi contra o Internacional. Foi até um gol importante, se eu não me engano. Mas números ruins até agora. Copa do Brasil, 1 jogo apenas, nada. Supercopa Rei, tá aqui, um jogo, 2 gols. Enfim, tá aí. Aí nós temos aqui Mundial de Clubes, 4 jogos, 1 gol, 1 assistência. Beleza. Carioca, 7 jogos, 3 gols. Então, assim, os números não são bons. Brasileirão, 25 jogos, 2 gols. Libertadores, 12 jogos, 1 gol, 1 assistência. Né? Então, os números são bem ruins. Aí do Bruno Henrique, gente, já tem 34 anos. Olha o Júnior Santos aí. Tudo bem que é diferente, eu sei. O Bruno Henrique é muito mais jogador e na carreira dele fez muito mais que o Júnior Santos. Mas pode vir a ser um jogador que está em baixa, que está em declínio na carreira. E aí, a informação do Rap Show é a seguinte, para completar. O Rap recebeu a informação de uma pessoa grande no Atlético. Fala pessoa grande, não é que tem 2 metros, não. É uma pessoa, tá? Daquelas pessoas que mandam, vamos dizer assim. Que tem a caneta na mão, entendeu? E essa pessoa disse o seguinte, olha, não tem nenhuma negociação com o Bruno Henrique, não existe negociação nenhuma por ele. Isso aí, obviamente, né? Até porque estamos em fase final de temporada, não tem como, né? Mas não existe nenhuma negociação. Porém, não descarte, pois é um jogador que nós gostamos, tá? Então, uma pessoa forte no Atlético deixou claro para o Rap que é um jogador que eles gostam. E o Bruno Henrique, todo mundo sabe, é atleticano. Né? Eu acho que ele até gostaria de, quem sabe, jogar no Atlético aí 1, 2 anos. Mas, aí vem a pergunta, é uma boa? Ou é muito arriscado? Primeiro, salário 1,3. Ele não vem para receber 800 mil. Obviamente, ele chegaria para receber, no mínimo, 1.300.000. No mínimo, acredito. A não ser que para jogar, o Felipe Luiz diga, ó, você não está mais nos planos, e para jogar e para vestir a camisa do Galo, ele de 1,3 ele iria para 1,1, sei lá. Mas beleza, eu diminuo um pouquinho para poder jogar no Galo. Né? Lá eu vou ser titular, vou chegar prestigiado. O Sampaoli gosta dele. Mas assim, de qualquer forma, gente, essa é a informação, tá? Nesse momento não tem negociação, não tem nada, mas no Atlético gostam do Bruno Henrique. Então, não descarte, pode acontecer sim. Se o Flamengo no final do ano, e tomara que aconteça, o Flamengo perde a Libertadores pro Palmeiras e perde o Brasileirão, o Palmeiras também eu vou te falar, né? Aí o Abel vai estar demais, empilhando título, né? Mas enfim, se o Flamengo perde esses títulos aí, a pressão vai ser muito grande. O que o Júlio Miguel me falou, ele tem total razão. Porque a pressão vai ser muito grande para quê? Para uma reformulação. Aí o torcedor vai falar assim, Bruno Henrique já acabou. Ainda mais com os números que ele tem agora. Bruno Henrique tem que ir embora, já acabou. E aí uma reformulação provavelmente iria acontecer. Vamos aguardar, mas não dá pra gente descartar o Bruno Henrique no Galo pro ano que vem não, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre isso. Seria uma boa no Galo ou não? Eu, sinceramente, fico na dúvida. Eu ainda fico naquela de que será que não dá para encontrar um garoto aí de 19, 20 anos nesse mercado sul-americano top, não? Olha o rival com o Arroio, com outro aí que tá vindo de graça pro ano que vem, que é de seleção de base e joga muito. Será que não dá? Será que nós temos que ficar preso em jogadores de 34, 33, 32, que estão com a carreira em declínio? Pode ser que um outro dê certo, mas será? Enfim, eu fico na dúvida. O Bruno Henrique com a camisa do Galo seria muito legal, mas esse Bruno Henrique eu já tenho medo, se não tá em declínio na carreira. Quero saber a sua opinião, comente aí, tamo junto. Deixa o like no vídeo, ajuda muito, obrigado, tamo junto. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Clique em hypar também, ajuda demais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu pessoal. Isso aí rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal, informações do Galão da Massa com o Beto Guerra, o rádio web de Galo. Se inscreve.
aqui. Muito obrigado pelo like, pessoal. Se inscreva no canal também, você que ainda não é inscrito, ainda não se inscreveu. Comenta aqui embaixo, deixando nos comentários a sua opinião. Você gostaria que o link fosse para o Galo? Desce com um like, galera. Compartilhe com a sua rapaziada. Voltaremos mais tarde com mais informações. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa!